Olá! Hoje nós vamos falar sobre a Associação Renascer, que desde 1993 atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e deficiência física de São José do Rio Preto e também da região. Eu converso hoje com a Márcia Regina, que é coordenadora pedagógica da associação. Olá, Márcia, tudo bem? Obrigada pela participação. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Márcia, vamos falar então da Associação Renascer. O objetivo da associação é a reabilitação e a inclusão das pessoas atendidas. Então eu gostaria que você começasse explicando quem são essas pessoas que chegam até vocês na associação. A Associação Renascer, ela atende um público com deficiência intelectual e outras deficiências associadas, de 0 até 60 anos. Essas pessoas, elas vêm encaminhadas por médicos, hospitais, por própria busca da família, quando essa família percebe que há alguma alteração no desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, enfim. E aí ela busca o serviço da Associação Renascer, que atende através de três linhas, né, de atendimento. Então, aqui nós temos a área da saúde, com reabilitação clínica, que tem fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, temos médicos, neurologista e psiquiatra, psicóloga, toda essa área da saúde que avalia, cria um programa de atendimento e acompanha o desenvolvimento dessa pessoa. Também temos a área da assistência social, que trabalha com o Centro-Dia. Centro-Dia é um espaço que trabalha com os jovens a partir de 18 anos, jovens que têm deficiência intelectual ou outras deficiências associadas, mas são jovens que passaram pela escolaridade e não conseguiram desenvolver um nível de autonomia e independência para serem incluídos em sociedade, né? Para irem para o mercado de trabalho, enfim. Então, eles vêm para o atendimento da assistência dentro da Associação Renascer, onde eles passam por diversas atividades em oficinas para desenvolver habilidades e diminuir o peso dessa pessoa dentro do ambiente familiar. E temos a educação. A educação atende a partir de 6 anos até 29 anos e 6 meses. Então, na educação, ela é dividida em ensino fundamental, regular, do 1º ao 3º ano, e educação especial, do 1º ao 5º ano. Então, nós temos essas duas linhas também dentro da educação, que também tenta desenvolver ao máximo possível as habilidades acadêmicas e incluir essa criança na rede regular de ensino novamente, para que ela dê continuidade aos estudos. Bom, Márcia, você então, como coordenadora pedagógica, você já falou aí as vertentes, né, do atendimento da associação, mas vamos focar hoje então um pouco mais na questão da educação. Qual é a estrutura que vocês têm hoje para esses alunos? Hoje, assim, no ensino fundamental, como eu disse, nós temos do 1º ao 3º ano. Os professores, eles trabalham com crianças com ou sem deficiência nesse nível de ensino, desenvolvem um trabalho com o currículo comum, assim como é da rede regular, e tentam acompanhar e suprir as necessidades dessa criança no momento que ela está sendo acompanhada dentro da Associação Renascer. Ela também é acompanhada pela equipe técnica da instituição, que é a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, para tentar ajudar essa criança a se desenvolver ao máximo possível, porque mesmo que ela tenha uma deficiência intelectual leve, ela tem o direito de retornar para a rede regular de ensino e ser desenvolvida dentro da inclusão na rede. Então, nós tentamos acolher essa criança, ajudá-la a desenvolver o máximo possível aqui, para depois nós ajudarmos ela a ser incluída novamente e dar continuidade aos seus estudos na rede. E na educação especial, a educação especial ela já atende deficiência intelectual moderada e grave, né, que são deficiências que necessitam de mais apoios, e trabalha junto com o currículo adaptado, trabalha o programa socioeducacional e currículo funcional.
que são atividades que geralmente eles precisam aprender, que para nós, assim, fazemos às vezes sem perceber, que é o despir, o vestir, utilizar talheres na alimentação, são coisas muito simples do nosso dia a dia, que para a pessoa com deficiência intelectual de moderada a grave e severo, as dificuldades são imensas. Então, os professores, além de adaptar todo o currículo educacional, né, língua portuguesa, matemática, todo adaptado, ele trabalha em conjunto esses programas e fazem o treinamento dessa pessoa para que ela também tenha qualidade de vida durante, né, o seu desenvolvimento. E havendo a possibilidade, ela também é incluída na rede, né, no sistema de inclusão. E chegando à faixa etária, ela não indo para a rede, ela vai para os programas de inclusão no mercado de trabalho, porque temos também as oficinas de treinamento para o mercado de trabalho na outra unidade da instituição. Em qual nível de ensino, de aprendizado, esses alunos são direcionados para o mercado de trabalho? Eles são direcionados a partir de 16 anos. Né? Então, para o mercado de trabalho, é importante a faixa etária, porque é uma faixa etária do qual ele realmente possa ser treinado e possa ser incluído num programa de jovem aprendiz e futuramente com 18 anos ele ser incluído numa empresa pela lei de cotas. E aí a Associação Renascer, ela dá todo esse respaldo. Nós temos algumas empresas que são parceiras, que acabam nos procurando, né? Porque tem a vaga disponível e aí a gente treina esses jovens em parceria com a família, porque a família também precisa participar muito desse treinamento, porque tem toda a questão de transporte, logística. Esse jovem precisa aprender a se locomover sozinho, então ele precisa deixar um transporte escolar, ele precisa aprender a andar de ônibus, né, a chegar em algum lugar, porque mesmo talvez ele não sendo alfabetizado, ele tem toda a condição de aprender. E aí a família entra em parceria com a instituição nesse momento, para que a gente possa trabalhar juntos. A escola dando todo esse respaldo de como ele deve se comportar no ambiente de trabalho, uso de uniforme, como ele conversa, horários de entrada e saída, então trabalha tudo o que ele precisa, toda essa parte de segurança de trabalho, e a família entra com a questão de treinamento externo, né? Ensinar a andar de ônibus, prestar atenção no trajeto que esse ônibus faz, aonde ele para, aonde ele desce, onde ele sobe. E aí a gente leva ele para a empresa para que ele participe da entrevista e seja incluído. E com esse treinamento, depois de passar por todo esse processo, eles estão aptos a trabalhar em quais setores? Os setores que mais têm procurado, né, os nossos alunos com deficiência intelectual são os setores de produção. São empresas, né, que trabalham fábricas na área de produção. Porque são áreas, assim, que eles que têm uma rotina de trabalho, né? Então, eles não precisam, assim, ficar o tempo todo esperando que alguém diga para eles o que precisa ser feito. Então, uma vez que eles são treinados em uma atividade, eles permanecem nessa atividade e executam muito bem o trabalho. Então, o que mais tem, assim, nos dado resultado, e junto com as empresas que a gente tem parceria, são setores de produção. Márcia, além da questão financeira, essa inclusão no mercado de trabalho é importante para o desenvolvimento dessas pessoas também. Muito, assim, muito importante, principalmente, assim, em relação à motivação. Eles, assim, para a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência intelectual, porque ela cresce num ambiente de muitas perdas. Então, ela passa por muitos fracassos escolares durante a vida dela, né? Então, é uma pessoa que sofre, assim, né, desde a infância, com fracasso escolar, com muitas dificuldades de adaptação em um ambiente ou em outro, muitas vezes problemas de fala, de compreensão. E quando ela vai para o mercado de trabalho e ela consegue se encaixar, isso é muito bom para ela.
E essas pessoas, assim, acabam sendo grandes exemplos dentro das empresas. Elas não faltam, não se atrasam, são pessoas, assim, que trabalham muito bem. Todos os que a gente conseguiu incluir, até hoje nós só tivemos resultados positivos com eles. Com certeza são grandes exemplos. E você citou algumas dificuldades no aprendizado. Quando eles chegam nessa educação especial, existe uma meta de aprendizado na questão pedagógica ou vocês analisam cada caso individualmente? Sim, o professor, quando a criança ou jovem, né, ele vem para a Associação Renascer, o professor ele aplica uma avaliação diagnóstica individual com cada um, para fazer um levantamento do nível de aprendizagem que naquele momento essa pessoa se encontra. E aí ele cria um plano de ensino individualizado. Então, cada um, por mais que eles estejam incluídos num grupo dentro da sala de aula, cada um tem o seu P, né, que é o plano de ensino individualizado. E aí o professor, ele adequa a atividade para cada um de acordo com o que ele observou na primeira avaliação diagnóstica. Esse plano de ensino, quando o professor ele constrói esse plano, ele constrói com uma durabilidade de 6 meses. E nesse plano, ele coloca metas que ele precisa atingir com esse aluno durante esses 6 meses. E ao final desses 6 meses, ele reavalia esse aluno e vê se ele conseguiu atingir as metas que foram traçadas e traça novas metas, e as que não conseguiu, ele verifica o que aconteceu nesse trajeto todo, revê todas as situações de aprendizagem e traça novas metas para os próximos 6 meses. Certo. E a associação oferece também outras aulas, né? Educação física, artes. Como essas disciplinas auxiliam no desenvolvimento de cada aluno? Ah, sim. Porque assim, a gente entende que todos nós temos diversas vias de aprendizagem e que não é diferente com a pessoa com deficiência. E todos nós, assim, temos muitas habilidades a serem desenvolvidas e que nós descobrimos isso ao longo da nossa vida, né, de nossa convivência. E às vezes a criança e o jovem, às vezes ele não consegue aprender naquele momento específico na sala de aula. Então, nos nossos momentos de estudos de HTPC, nós discutimos muito os conteúdos a serem trabalhados e os professores, eles vão tentando traçar todo esse trabalho, né? Criar toda essa questão de interdisciplinaridade de conteúdo, para que, por exemplo, o conteúdo que a professora está trabalhando dentro da sala de aula, o professor de educação física consiga levar uma parte dele para a aula de educação física, o professor de música leve também outra parte para a aula de música, o de teatro aproveite esse conteúdo dentro da sala dele, a professora de artes também. Então, cada um dentro da sua área de trabalho trabalha a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí o aluno, de alguma maneira, ele acaba aprendendo, né? Então, às vezes ele não aprendeu naquele momento na sala, mas a professora falou de educação física, brincou com aquele conteúdo, o professor de música cantou a respeito e falou daquele conteúdo, então ele acabou vendo em todos os ambientes dentro da escola. E aí é onde a aprendizagem acontece, é onde nós acabamos assim trabalhando muitas vezes o mesmo objetivo, né, para que essa criança, esse jovem consiga de alguma forma captar a mensagem que está sendo levada para ele. Márcia, como todas as outras entidades, instituições que trabalham, inclusive essa questão pedagógica, eu imagino que vocês tenham sofrido alguns prejuízos durante a pandemia. De que forma vocês trabalharam nos últimos meses e quais ferramentas vocês usaram para isso? A pandemia, para nós, assim, foi um desafio imenso. No início, né, até assim, para que pudéssemos atingir o público. Então, quando iniciou, nosso primeiro passo foi entrar em contato com as famílias e conversar uma a uma para saber qual seria o melhor meio de comunicação com elas, né? Então, nós criamos, assim, uma força-tarefa
para entrar em contato com todos, para que a gente pudesse determinar o meio de comunicação. E esse meio de comunicação que nós achávamos que fosse Facebook, Instagram, não, a família decidiu pelo WhatsApp, que para ela era o meio mais fácil e mais rápido de interagir. Então, nós criamos todos os grupos, as turmas de sala de aula foram para as turmas de WhatsApp, né, com os professores incluídos, e ali a gente começou a executar um trabalho, videoaulas bem curtinhas para que ele pudesse comportar, né, o aplicativo comportasse essas videoaulas. Então, os professores começaram a gravar essas videoaulas de 2, 3 minutos, esses recadinhos, né, para que chegasse até o aluno, até a família, e nós começamos a criar os cadernos de atividades adaptados. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula não dá para fazer um tipo de material para a turma toda. Então, tem sala de aula que tem 7, 8 tipos de cadernos de atividade diferentes. Então, o professor ele criava os cadernos, publicava nesses grupos, nós imprimíamos na escola, deixávamos esses materiais impressos disponíveis aqui na escola e também fazíamos a busca ativa como motorista. A família que não tinha condição de vir até aqui buscar, né, por questões financeiras, por problemas de saúde, né, por serem do grupo de risco. Então, o motorista, junto com uma monitora, junto com uma professora, ia até a residência desse aluno, orientar a família, levar o material para que ele pudesse executar em casa, para que ele não ficasse sem. Então, nós fizemos todo um trabalho, assim, é uma loucura, né? Mas nós fizemos um trabalho, assim, bem difícil, complicado, porque nós temos os municípios da região, então nós tinha a turma que ia para as cidades da região, marcava um lugar numa praça e ficava lá para a família ir lá buscar, orientar e devolver esse material e fazer essa troca. Então, nós trabalhamos durante esse período dessa forma. Todos tiveram que se adaptar, né? E além da questão do aprendizado, há também a importância de manter o vínculo com essas famílias. Exatamente, o vínculo, acompanhar tudo o que estava acontecendo, né? Porque, de certa forma, nós acabamos, assim, entrando dentro desses lares, né? E conhecendo a realidade de cada um, porque por mais que nós achávamos que conhecíamos cada família, na verdade a gente não conhecia, né? Nós conhecemos agora, né? Famílias que estão aqui há muitos anos, agora que nós conhecemos de verdade essa família, esse ambiente dentro da casa dela. E nós fizemos todo um trabalho também de arrecadação de alimentos, né, de produtos de higiene e limpeza, para que chegasse até essa família. Então, muitas vinham aqui buscar, outras a gente levava até a casa, porque foram muitas as dificuldades encontradas, né, pelos familiares dos alunos que a gente atende. Então, foi bastante difícil e nós fizemos muitas campanhas, nós tivemos assim, apoio de muitos artistas, né, com lives que doaram cestas básicas, que a gente acabou conseguindo levar até as famílias. Até hoje a gente está recebendo algumas doações. Esse mês nós vamos continuar com esse trabalho, né? Então nós não paramos ainda, estamos levando. E esse trabalho de assistência, de doações, né, de captação de recursos é frequente mesmo fora do período da pandemia? Sim, é frequente. Toda doação que chega aqui na instituição, nós separamos e primeiro nós doamos para as famílias que são de extrema vulnerabilidade e depois nós distribuímos para as outras. Porque a gente tem uma triagem, né? A assistente social ela faz uma triagem e aí a gente já sabe mais ou menos quais são as famílias que primeiro precisam chegar naquelas, depois a gente vai passando para as outras. Então, Márcia, vamos deixar aí para quem está assistindo de que forma pode ajudar, colaborar com a Associação Renascer. Sim, as pessoas que puderem fazer doações, né, nós aceitamos doações de alimentos, de produtos de higiene, limpeza, roupas, calçados, a pessoa fique à vontade. Ela pode estar entrando em contato conosco através dos telefones, que é DDD 17 3213 9595 ou 3216 9595. Ou ela pode vir até aqui a instituição,
que fica na Avenida Amélia Cury Gabriel, número 4701, no Jardim Soraya. A escola fica bem paralela à linha do trem. Tem que atravessar a linha do trem para chegar na escola. São quantos alunos e famílias atendidas hoje? Hoje nós temos 325 alunos. Então toda ajuda E seus familiares, né? Toda ajuda é bem-vinda, então. Nossa, muito bem-vinda. Estamos precisando muito de ajuda para essas famílias. Tá certo, Márcia. Eu agradeço a sua participação. Gostaria de deixar mais algum recado final para quem está assistindo? Para que as pessoas se cuidem, para que a gente consiga retornar o mais rápido possível às nossas atividades, né? A gente sabe que o normal não será o normal, será um normal diferente, mas para que a escola consiga retornar, porque a escola ainda não conseguiu retornar e essas crianças estão precisando da escola e essas famílias estão precisando voltar a trabalhar e enquanto todos não tomarem consciência, a gente não consegue voltar. Então, eu queria pedir para que todos nos ajudassem nesse sentido, a tomar consciência, a usar máscara, para que a gente possa retornar para a escola com segurança. É isso aí, um trabalho que todos têm que estar unidos para atingir esse objetivo. Essa foi, então, a Márcia Regina, coordenadora pedagógica da Associação Renascer. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por tudo. E você continua com a programação da TV Câmara. Se quiser entrar em contato com a gente, sugerir alguma pauta ou tirar alguma dúvida, o nosso telefone é o 3214-7766. Até a próxima!